Olá, tudo bem? Começando o nosso Hope Hour, pode chegar, você já sabe, é muito mais legal, um Hope Hour até do que um Happy Hour, mas temos elementos aqui, né, a gente vai comendo, vai bebendo uma aguinha, conversando. Deixa eu já mostrar aqui, olha, os meus convidados de hoje que estão incríveis. Apresentando esse podcast junto comigo, temos nada mais, nada menos que um arauto do rei aqui presente, Pastor Éder. Tudo bem, mestre? Tudo bem? Só alegria, estamos felizes. Enfim deu certo desse momento acontecer. Enfim, deu certo. Né? Não, começou essa moda agora de quem gravou piloto do Hope Hour vir pro programa acontecer mesmo, porque você gravou um dos pilotos Me com a deram gente, uma né? chance agora, me deram uma chance. Passou no piloto. Já é agora no ao vivo, vamos ver se vai passar Vamos ver se passa. Não vai passar com certeza. O Éder canta barítono no Arautos do Rei. Isso aí. É formado em teologia e também psicologia. Então tudo a ver para nossa conversa de hoje. Vamos né? nessa, vai ser legal. Estou animado. Vambora. Vai ser uma tarde especial e nós temos mais pessoas especiais. Convidados incríveis. Ó, vou começar apresentando o BJ, que dispensa apresentações neste ambiente digital, né, BJ? É isso aí, é um prazer estar aqui com vocês. Tão longe e agora tendo a oportunidade de estar aqui ao vivo. Você que consome os produtos aqui da Novo Tempo, principalmente no digital, com certeza conhece o BJ. Por anos ele esteve aqui com a gente, trabalhando como um pastor digital mesmo aqui na Novo Tempo. Hoje ele é missionário. E aí, agora você está na Tailândia, né, BJ? É isso aí. Trabalho na Tailândia, ajudando ali, trabalho como missionário digital hoje, e especialmente na Ásia ali, ajudando a Novo Tempo de lá, e também os países ali da região a usarem o digital para evangelizar. Pastor Vitor BJ, é que eu vou na intimidade aqui, né? tranquilo. Um é Éder, outro é BJ. E o professor Leandro Quadro. Deu até uma de Tito aqui agora um pouco. É boa. boa. Tudo bem, Leandro? Prazer, Wagner, estar com você aqui, com o pastor Éder, o BJ. Né? Muito bom estar nesse time aqui para falarmos de um assunto tão relevante e importante para a nossa sociedade, né? Importantíssimo. A gente estava aqui antes de começar a gravar e cada um puxando um dado aí, né? E são assustadores. A gente está falando sobre pornografia nesse episódio. O nosso interesse é falar... O título aqui que a gente deu é Quando Largar o Vício da Pornografia? E acho que a resposta é o mais rápido possível, né? Mas deixar um vício também não é uma coisa simples. E eu acho que quando você fuma, e aí você fala, não, uma hora eu tenho que parar com isso de fumar, né? Faz mal, não é bom. Uso de drogas, né? Eu apresentei o Identidade Geral há anos, e aí entrevistei pessoas que tiveram contato com drogas, e muitas delas têm uma consciência de que não estão vivendo o melhor para o corpo, o melhor para a mente naquele momento, mas não conseguem deixar, mas tem aquilo, olha, um dia eu vou ter que deixar isso para eu sobreviver, senão eu vou morrer e tudo mais. Mas eu acho que a pornografia, ela já se encaixa numa coisa meio silenciosa. Ninguém sabe, né? Na maioria dos casos, é você com a sua tela, né? E você abre lá uma janela anônima, depois a gente vai falar sobre isso, porque o BJ tem um programa especial com a gente aqui que tratou desse tema. Eu queria fazer uma primeira pergunta, até antes de eu fazer os anúncios aqui de coisas muito legais sobre esse assunto que a Novo Tempo tem, eu quero indicar também, mas eu acho que talvez esse é o primeiro ponto, é um vício que talvez a pessoa não tenha uma percepção de que é um vício, mas e de que ela também não tem que dar muita satisfação pra ninguém, porque é muito realmente no anonimato isso, né? Sim, hoje inclusive tem uma corrente que diz que é normal, que é natural, que é biológico, então tá tudo bem. E acho que esse é um grande problema. Quando você não enxerga um vício como um vício, você não vê a necessidade de deixá-lo de lado, né? Aham. E aí mora um grande perigo. Tem um dado, eu me deparei há alguns anos com esse dado, é uma coisa fortíssima. O Dr. Carnes, no livro Isto Não é Amor, quando eu li esse dado, eu percebi o quanto muitas vezes os conselhos que são dados, até mesmo por cristãos, para largar o vício, são conselhos que não fazem muito sentido. Uhum. Por quê? Diz que a estrutura química produzida no cérebro pelo vício na pornografia é semelhante à estrutura química do vício na morfina, porque ativa centros de recompensas no cérebro. Então imagine, tem lógica eu dizer para uma pessoa viciada em morfina, pare agora? Não tem lógica. Uhum. Não tem lógica. Vai ter que ter um processo. Vai ter que ter um processo. Aí que você entrou num ponto. Quando largar a pornografia? Vai depender do nível, do tempo de envolvimento.
do nível do vício da pessoa, vai depender, uma série de fatores, do nível de carência afetiva que essa pessoa teve. Nós podemos entrar nisso também depois. Então, veja, a estrutura química do vício, e aí diz que os sintomas físicos, tem uma doutora que registra, que é a doutora Frances Jensen também, que os sintomas físicos, né, registrados tanto pela ausência de internet e também da pornografia, são parecidos com os sintomas do indivíduo que tem vício na cocaína. Imagina. Então não é uma coisa Uma simples. das drogas mais viciantes que a gente tem notícia. Então o que nós temos que fazer? Abordar o assunto biblicamente, fazermos uso desses dados científicos até para entendermos, poxa vida, se o indivíduo está viciado, então assim como eu não tiro o vício dele na morfina de uma hora para outra, vai ter que ter um trabalho, vai ter que ter um processo. E vale lembrar que não é só espiritual, né? Às vezes a gente fala, não, ora, é algo espiritual também, mas o nosso corpo ele é integrado. Então é algo emocional, é algo físico. Importantíssimo E isso. precisa ser cuidado em todas essas esferas também. Às vezes nós lidamos com algumas coisas da vida esquecendo, né, que o ser humano é um ser, como o pastor BJ falou, biopsicossocial, né? Sim. Então, por exemplo, se a pessoa tem um vício na pornografia, vamos fortalecer a espiritualidade, mas também vamos descobrir que gatilhos estão disparando o vício. Um terceiro ponto que alguns não gostam de destacar, mas tem que destacar. O sexo na Bíblia não é, obviamente, não é a solução dos nossos problemas, mas 1 Coríntios 7,9, quando fala assim, caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado, se a pessoa tem um vício na pornografia, ela vai ter que também trabalhar, né, para ter uma sexualidade saudável e satisfatória no matrimônio. Então é uma série de coisas, né? Uma coisa só atuar de um lado não vai adiantar, porque a nossa natureza é holística. Que até parece que não faz sentido, mas faz, né? Um dia eu tava com a apresentadora Darleide dando uma carona, a gente indo para um programa, e eu perguntei, Darleide, você entrevista pessoas há tanto tempo sobre esses assuntos, e muitos jovens perguntam como vencer a pornografia, o vício e tudo. O que você diria, depois de ouvir tantas pessoas? Ela olhou para mim e falou, BJ, fala para eles irem para academia. Como assim? Fala pra eles irem dormir cedo, fala pra eles comerem direito. Aí começou a dar um monte de conselho, teoricamente nada a ver, que a gente nunca dá pra alguém que... Claro. Mas ela lembrou isso, falou, BJ, nosso corpo é um todo. Então se eu não durmo bem, se eu não... Assim como a gente faz com outros vícios, a gente aconselha o vício do cigarro, poxa, vai fazer um exercício físico, vai alimentar bem. Então, geralmente, a gente, pra vencer um vício, a gente precisa estar forte. E muitas vezes o inimigo nos enfraquece comendo pelas beiradas, né, com essas coisinhas que teoricamente não tem nada a ver, mas a gente está fraco e mais suscetível a cair nas tentações. Então, exercício físico, cuidado emocional e várias outras coisas, teoricamente nada a ver, influenciam e ajudam a vencer esse problema. Isso é interessante de a gente pensar, porque antigamente, talvez, eu não sei, o acesso a esse tipo de conteúdo era mais difícil, né? Difícil. Não era tão simples como hoje é. A gente, hoje em dia, dentro de casa, antes você precisava privá-lo de estar com alguém ou ir em algum ambiente. Hoje em dia é dentro de casa. Eu lembro da minha época, eu sou indivíduo, eu me tornei cristão com 17 anos pra frente. Então, eu sou bem franco aqui para os meus internautas, né? Até para aprender sobre essas coisas. Na nossa época, quando o menino queria uma revista erótica, ele não podia comprar. Então, o que aconteceu? O indivíduo dava um dinheiro para quem tinha 18 anos ou mais ir na banca e comprar. E os meninos trocavam entre si com bolinha de gude e outras coisas. Então, era mais difícil, né? E mesmo assim, era viciante. Você tem quantos anos? Hoje eu tô com 44. Então, a gente não tem uma diferença tão grande de idade. Eu tenho 42. Então, Novíssimo. era isso. Era isso. Chegava na escola, por exemplo. Pronto. O pai de um assinava. Exatamente isso. Aí virava aquela roda de moleque em cima do negócio, porque era uma coisa que não tinha essa acessibilidade, né? Hoje, por isso que o vício é muito mais... É muito interessante esse ponto que o Éder colocou. E acho que você ainda vai continuar, né? Mas eu só vi... A gente já vai interrompendo. Não, porque uma vez eu vi o professor Valdeci Lima falando sobre isso, exatamente sobre esse negócio da pornografia e essa acessibilidade. Ele falou, olha, no passado é como se fosse um lago. Então, para você ter acesso à pornografia, você tinha que colocar esse pé na sua água.
Hoje em dia, não. Hoje em dia é como você estivesse morrendo afogado. Se você não quiser ter acesso, você tem que levantar a cabeça assim, ó, colocar o nariz pra fora, porque você tá submerso nisso. E você vai num outdoor, tem uma coisa altamente A pornográfica. sociedade é bem mais erotizada hoje. Sim. Você tem, cada um carrega Redes sociais, gente. Claro. TikTok, por exemplo, é complicado. Sim. Eu tô lá dentro pra evangelizar, mas é um negócio que esses dias eu falei, cara, eu vou entrar, postar e sair, porque é Tá doideira isso aqui. difícil. Eu era pastor de jovens antes de vir para o Arautos. E desde a época do internato até a minha função de pastor, eu era chamado de careta, de tiozão, porque eu não tinha redes sociais. É claro que cada um tem que ter realmente essa percepção de até onde consegue ir. E eu entendia que eu não tinha limites e nem controle sobre mim para estar naquele ambiente. Eu me lembro de quando apareceu o TikTok, eu abri a primeira vez, deixa eu ver como é que é. Aí fiz uma conta e abri. Quando eu abri, eu vi a quantidade de conteúdos que tinha ali de cara, sem eu fazer nada. Eu, não dá pra mim, isso é mais forte do que eu. E cancelei. Com relação ao Instagram, eu fiz agora porque eu tô no Arautos, né? Mas é exatamente isso, é um desafio você estar ali, você tem que ter um propósito muito claro do que você está fazendo ali, porque é muito fácil, como o Wagner mencionou, você não percebe. Você entra para ver uma postagem legal, do nada você entra no perfil de fulano que vai para o de ciclano e do nada você já está vendo o que não devia. Então isso tudo é muito fácil. E aí eu voltando para aquele ponto da facilidade de acessar esse tipo de conteúdo. Eu me lembro que, antigamente, os pais não falavam com filhos sobre sexualidade pela preocupação de trazer um tema talvez cedo demais e tal. Só que, na maioria das vezes, as pessoas têm acesso a esse tipo de conteúdo na escola e novo. E a faixa etária só diminui. Só diminui. Então, antigamente a pessoa falava, não, quando ele chegar com 18 anos, a gente pode conversar sobre isso. Aí 15 anos já baixa. Mas mais novo e só vai abaixando. Qual que deve ser o papel dos pais e talvez que momento falar sobre um tema como esse? Porque a gente precisa prepará-los, né? Não. Senão o mundo vai preparar. Aí você entrou num ponto. Se nós não ensinarmos os filhos do jeito certo, o mundo ensina do jeito errado. Não tem. Eu lembro, a minha mãe, ela não é uma cristã adventista ou evangélica, né? A minha mãe tem um coração hoje mais sensível ao evangelho, mas uma coisa minha mãe fazia assim, era um princípio que a minha mãe tinha, que é cristão, né? Eu lembro que desde os meus 7 anos, 8, ela já começou a explicar alguma coisa sobre sexo. E chegou um momento, bem cedo na infância, que ela já dizia, ninguém toca no órgão genital seus irmãos, se alguém tentar fazer isso, você corre e conta pra mãe. Você não precisa ter medo de me contar nada, que a mãe vai ser sempre uma pessoa da sua confiança. E aí o que acontecia? Olha que coisa interessante. Não éramos cristãos, mas quando acontecia uma questão sexual na escola, entre amigos e seja o que for, contava para ela. E aí o que acontecia? A minha mãe deu abertura para eu conversar com eles sobre esses assuntos. E se o pai e a mãe não der abertura, a primeira vez que o filho fala de um assunto, ai meu Deus, que horror, não sei o que, a criança já tá sentindo o quê? Bom, eu não posso contar com ele. É um tabu aqui. É um tabu. Não posso falar. E se a criança ou adolescente não puder contar com o pai e a mãe para falar sobre sexo com naturalidade, com quem que ele vai contar? E às vezes a gente não quer falar desses assuntos, não, mas é melhor. Gente, mas o mundo tá falando. Hoje em dia, cada vez mais cedo. Então é melhor aprender do jeito certo do que do jeito errado, né? Eu vi uma pesquisa, eu não sei se esse dado tá aqui, porque a gente tem um monte de dado, eu acho que esse exatamente não. Se tiver, Larissa, me fala. Mas tem uma pesquisa mostrando que acho que mais de 60% das crianças até os 9 anos vai ter acessado algum tipo de pornografia. 9 anos. E aí o pai olhando e falando, não, é muito cedo, não vou falar e tal. E aí já tá no acesso a uma pornografia, né? E fazendo um link sobre acessibilidade hoje, uma pesquisa revelada agora de 2013, do maior site de pornografia do mundo, ele disse que 91,3% dos acessos são feitos pelo celular. Ou seja, a facilidade disso aqui acabou aumentando e muito o acesso a isso. E aqui fica também porém, eu acho que os pais cada vez estão dando acesso ao celular, ao computador mais cedo liberado para os filhos.
e aí acaba sendo uma porta para isso também. Então fica esse conselho para os pais, né, para essa atenção, porque esse tem sido a principal porta de entrada da pornografia para os nossos filhos. É uma das dicas, BJ, que o pessoal tem passado, as especialistas, né? Essa doutora aqui, Frances Jensen, né? Ela fala sobre o acesso à internet, não fala da pornografia em específico, mas falando bem disso que você falou, ela diz o seguinte, que uma das obrigações dos pais, é uma pesquisadora, não vai nem pro lado cristão, mas ela fala assim que uma das coisas que os pais têm que fazer é monitorar a internet dos filhos, não tem o que fazer, né? Então, tem como bloquear certas palavras-chave, certos sites. Não dê rede social para o seu filho se ele não tem idade ainda. Quanto mais você monitorar, melhor. Você não vai tirar a internet do filho, óbvio. Não vai tirar o acesso ao smartphone. Mas você tem que monitorar. Se nós não monitorarmos, meus amigos, a coisa vai ficar feia. E olha, desculpa só, especialmente o celular, pais. Eu entro em contato com vários adolescentes e recentemente conversei com 2 que falaram: a porta de entrada foi o celular. Não apenas para pornografia, mas para várias outras coisas. Eu nunca gostei muito de ser muito radical, falar não, tal, mas eu comecei a ver quanto isso tem gerado. E experiências positivas de pessoas que eu pastoreei, que evitavam até o celular, até ali 16, 17, 18 anos, e viu quanto isso é produtivo. Então, claro, cada caso é um caso, cada família é uma família, mas eu tenho percebido que segurar o máximo e se abster disso aqui tem sido um bom caminho, especialmente para os adolescentes. Eu tenho uma pergunta para fazer para todos aqui e tal, porque o Leandro falou muito bem sobre o esquema de que não é assim, né? Parei, pronto, acabou. Não, vai existir um processo para tentar deixar esse vício, mas existe alguém que realmente foi completamente remido, houve uma remissão desse vício? Ou a pessoa ela é uma viciada que não está em contato com aquele vício, né? Mas antes de a gente desbravar esse lado aqui, deixa eu só dizer para você de que a gente tem sempre um estudo bíblico, um guia de estudos que a gente destaca para você poder se aprofundar mais biblicamente sobre os assuntos que a gente trata aqui. Aí eu queria mostrar aqui, ó, a gente tem 2 estudos que falam sobre sexualidade. O Porquê Esperar, então fala de sexualidade para solteiros, para quem ainda não tem uma vida conjugal e não deveria estar desempenhando uma prática sexual. E o outro que é Felizes na Intimidade, e aí fala da sexualidade para casais. Então, se você entrar novotempo.com/sexualidade, é um estudo bíblico via WhatsApp, né? A nossa inteligência artificial, a esperança é que vai guiar esse estudo da Bíblia aí com você, e você pode escolher se você quer fazer o Porquê Esperar ou Felizes no Amor, na intimidade, que é o amor também. Se você, inclusive, é pai, eu acho que é muito legal fazer os 2, porque você vai ter o Felizes na Intimidade e vai poder, de repente, ter algumas situações aí para poder conversar com os filhos e tudo mais, né, no Porquê Esperar. Então, tem esses 2 guias de estudos com a esperança que são muito interessantes. E aí, eu comentei aqui no início também, queria mostrar para vocês, no NT Play, tem uma das nossas NT Play Weeks que foi feita pelo BJ, o Janela Anônima, foi 2022, né? 2022. Primeiro semestre. E olha, toda semana eu recebo testemunhos de pessoas que assistiram isso. Até hoje. Até hoje. Olha que legal. Até hoje. Estava esse fim de semana num evento e alguém falou, cara, obrigado por aquilo lá e tal. Então, fala um pouco mais, BJ, do conteúdo que a gente tem nessa... É uma semana especial que você fez falando sobre esse tema, né? Isso. E ela partiu bem desse pressuposto que eu falei no início, dessa conversa até com a Darleide, sobre como se fortalecer para vencer o vício. Então não é nem sobre apenas técnicas, mas é como você está forte quando o vício vier. Então são 5 temas, cada um deles fala sobre como fortalecer uma das áreas da vida para que você não caia nessa tentação. Então é um conteúdo muito rico, até a mesa ali, cada pé da mesa é uma área da vida, e se tem um pezinho cortado, a mesa vai cair. Então ajuda muito e deixa essa recomendação pessoal. Então, ó, você pode ir lá no NT Play, ntplay.com, e aí você procura por NT Play Week, vai ter todas as que a gente fez. Se procurar diretamente por Janela Anônima, você vai chegar diretamente nessa produção aí, que tem um conteúdo muito interessante que o BJ trouxe justamente sobre esse tema que a gente está tratando aqui. Então, conteúdos bem interessantes para ajudar você aí depois do podcast, inclusive. O que vocês acham desse ponto que eu coloquei? Existe como a gente dizer que
tem um ex-viciado, isso pode ser completamente vencido? Qual é a visão de vocês? Eu vou deixar meu testemunho pessoal aqui. Eu não escondo, já falei, inclusive na Interplay Week, que eu era uma pessoa viciada em pornografia. Viciado em pornografia e masturbação na minha adolescência. E algo que me ajudou a vencer isso foi a partir do momento que eu me aproximei de Deus, a partir do momento que eu estava em um ambiente seguro, com amigos, em um lugar onde eu me sentia acolhido, e também quando eu comecei a entender isso, sabe? Que precisava deixar isso de lado. E as mudanças, elas acontecem assim, a gente mudando as crenças que a gente tem, a gente entendendo o contexto que a gente está e a gente fazendo o necessário para mudar. Mas eu digo por mim, mesmo tendo deixado esse vício lá atrás, aos 16 anos, aí, mais de 15, 16 anos, até hoje eu me vejo tentado de maneira não tão forte como antigamente, né? Então não vejo gritando e tal, mas parece que aquela vozinha tá bem baixinha e cada ano que passa ela baixa, ela fica mais baixa, exerce menos influência sobre mim, mas eu percebo que especialmente em momentos onde eu não estou bem emocionalmente, onde eu estou cansado fisicamente, onde acontece algum gatilho, aquela vozinha ela vem querendo tomar lugar, sabe? Uhum. Então pelo menos no meu caso, eu acho que eu percebi que não existe isso, então a gente tem que se cuidar para, não, tá bem, tudo. Não, a gente sempre tem que vigiar. Muito importante isso que o DJ falou e fez. Quando a gente faz psicoterapia, né, para tratar os nossos problemas emocionais, né, uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é realmente reconhecer o nosso problema, a nossa limitação. Eu lembro que quando eu fui tratar as minhas questões, né, de depressão, toque e outras questões emocionais, quando eu cheguei ao ponto de sentir, não, realmente, eu tenho esse problema aqui. Tenho a depressão, tenho o toque. Já estou detectando aqui os gatilhos, já estou detectando aqui que momentos na minha família, na minha infância, contribuíram para eu alimentar essas crenças. Bom, então eu tenho o problema. Quando você reconhece que você tem o problema, aqui que entra um detalhe. Quanto mais o ser humano nega algo, mais forte aquilo fica. Uhum. Sim. Então, por exemplo, o nosso internauta nos acompanhando. Eu não sou viciado. Se você disser que não é sendo, pior é. Uhum. Então, o que acontece? Quanto mais você nega, você aumenta o nível da ansiedade, né? Da pressão emocional, e aí mais você faz. Então, a primeira coisa, não, eu sou assim mesmo. Eu tenho isso. Quando você faz isso, você já vai tirando uma carga de ansiedade da sua mente. Você já vai dando à tua mente um recurso a mais para trabalhar. E aí, tem que fazer. Algumas pessoas, não são todas, tá? Mas tem pessoas, por exemplo, que aprendem pela influência de amigos. E uma vez eu conversando com a terapeuta, nossa, isso foi muito esclarecedor para mim em relação a algumas coisas. Porque eu fazia terapia, eu me tratava, e aí eu já aproveitava que fazia amizade com a psicóloga, eu já perguntava um monte de coisa para aprender, até para as pessoas que eu aconselho, né, de vez em quando. E uma coisa que fez muito sentido para mim, ela diz o seguinte, que algumas pessoas que são viciadas, todos nós, eu também já tive algum problema na área sexual, ou mais ou menos, não tem como, né? É uma área muito grande do ser humano, né? E por isso que vai não dar para colocar o ser humano numa caixinha. Sim. Então, por exemplo, tem alguém que ficou viciado em pornografia por influência de amigos é uma coisa. 1 Coríntios 15:33, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Agora, e o indivíduo que tem vazio e carência de mãe e de pai? Porque tem um detalhe interessante. O amor primário é o amor de pai para com filho, tá? Quando a pessoa tem carência de amor primário, o cérebro costuma normalmente, não é em todos os casos, mas ele faz o caminho da sexualidade. Por quê? Porque o amor primário, ele dá um senso de pertencer e dá uma conexão forte, assim como o sexo. Então olha como Satanás é para arrebentar com a nossa emoção, né? Você teve, por exemplo, uma mãe ausente, um pai ausente, faltou amor primário, a tendência é você buscar essa mãe. Por exemplo, muitos homens buscam nas mulheres, na pornografia, a mãe que eles não tiveram. E muitas meninas buscam na prostituição o pai que elas não tiveram. Eu não estou aqui justificando o pecado. É pecado, né? Mas eu estou tentando entender o processo que às vezes leva o pecador a esta prática. Sim. Então o que acontece? Às vezes o indivíduo que está nos assistindo, qualquer pessoa, vai ter que ressignificar essa relação com o pai e com a mãe lá no passado. Porque senão isso vai continuar sendo um gatilho tão forte e ele não vai conseguir vencer o hábito. Então vai ter que ressignificar,
perdoar os pais, entender que os pais fizeram o melhor, porque agora não adianta também eu me portar de vítima e ficar culpando meus pais. Claro. Eu tenho que voltar, eu só tenho que fazer uma visita ao passado para ressignificar o meu presente e garantir um futuro melhor para mim. Não posso ficar lá atrás também. Então veja, por isso que é um assunto amplo. E eu parabenizo vocês por este programa aqui, abordar esse assunto com facetas diferentes, com dificuldades e vitórias diferentes, mas que vão contribuir muito para as pessoas que estão assistindo. E infelizmente não é uma coisa que é amplamente falado na Infelizmente não é. mídia, sabe? Até porque existe todo um mercado gigantesco. A gente estava assustado, né, Éder, com os números que a gente estava conversando aqui antes do programa. 1/3 de todo o conteúdo que é acessado na internet, gente, o mundo está imerso nesse digital, né? Pesquisando sobre tudo, trabalhos escolares e coisas de trabalho profissional e busca. Tudo a gente vai para a internet. 1/3 de tudo que é buscado é pornografia. O BJ abriu aqui uma pesquisa, um grande produtor de conteúdo pornográfico disponibiliza, a título aí de curiosidade, uma longa pesquisa sobre o que é acessado, o que não é, qual é a idade, qual é o conteúdo, o que mais é acessado em cada parte do mundo, um raio-x sobre a busca pela pornografia. Agora, por que é isso? Porque eles são muito legais e querem que a gente saiba das coisas? Não, é porque quanto mais eles têm esse dado na ponta da língua aí, mais eles vão produzir um conteúdo assertivo para agradar essa população que acessa, né? E isso é interessante porque quem faz pesquisa sabe o custo que é para fazer um tipo de pesquisa dessa, né? Então eles não investem dinheiro e tempo em algo à toa. E a gente não pode se esquecer que existe algo por trás para tentar e ganhar a nossa mente. É interessante a gente pensar, quando a gente fala a respeito de pecado, às vezes a gente foca numa ação, né? Num comportamento final. A gente, quando volta lá em Gênesis e pensa no pecado de Eva, né? Eva e Adão, né? Eva peca, a gente tem a tendência de falar porque ela comeu do fruto. Mas isso já havia começado antes de ela comer do fruto. Da mesma forma, quando a gente pensa nesse mecanismo de pornografia e de, seja lá qual o vício que talvez alguém que esteja nos ouvindo e assistindo esteja vivenciando, ela precisa voltar um pouco antes do ato, da ação, de entender o que precisa ser resolvido. Os vícios, eles sempre têm o objetivo final de saciar alguma falta, de suprir alguma necessidade. Então, antes de focarmos no comportamento, a gente precisa voltar para saber o que está me levando a fazer isso, qual é a carência que eu estou sentindo para que esse comportamento ele aconteça. E esse mecanismo, essa forma de pensar no o que sempre me leva a fazer, a agir dessa forma, o que eu faço antes, o que está faltando. Isso é importante da gente fazer para a gente conseguir combater esse problema. Mas eu queria voltar até num ponto. A gente está falando bastante a respeito de pornografia, mas a gente não voltou um pouquinho para falar qual é o pensamento bíblico. A gente tem um Leandro Quadros na mira da verdade aqui. A gente pode perguntar o que a gente quiser. Eu quero aproveitar desse momento, né? Não é todo dia que a gente tem um Leandro Quadros, um Victor BJ na nossa frente. Mas antes disso, por que eu gostaria de perguntar isso? Eu me lembro na minha adolescência, um episódio que foi muito marcante para mim e para eu também ter esse insight de sair dessa situação, é de que comecei muito novo, vendo os meus amigos e conversando, e era tudo muito normal, e passei a ver e usar desses materiais com muita facilidade. Eu tô ouvindo uma voz aqui, é a sua Siri que tá falando com a gente aqui, ó. Pediram para eu desligar o celular. Isso que dá, não seguia. Ela quer perguntar também. Fala, Siri. Até ela quer perguntar pro Leandro Quadros. É porque o tema tá muito interessante, tá vendo? Todo mundo tá interessado. Desculpa, te tranquilo. E eu tava ouvindo realmente uma voz no meu fone, eu acho que é o pessoal da produção. Que eu tô procurando. Aí eu vi aqui no celular. Mas por que eu queria perguntar a respeito disso? Porque eu me lembro que sempre foi algo muito normal, muito natural. Os jovens, eu me lembro muito bem das nossas conversações, quem conseguia se masturbar mais vezes em um dia. Isso era normal. Normal na conversa. Normal. Então, a gente começa a levar um tema tão sério e tão perigoso, com efeitos destrutivos para a família, para a vida. Mas tá tudo certo, porque todo mundo tá fazendo, todo mundo tá falando. E eu me lembro de um dia que, conversando com a minha namorada, hoje minha esposa, eu me lembro que, por alguma razão, a gente entrou nesse tema
E aí eu falei que eu tinha assistido alguma coisa e tal, e ela se assustou. Porque a Gabi, ela sempre muito pura, muito do bem e tal. Aí eu, peraí, você tá assustada por quê? Qual o problema? E ela começou a chorar. E o Gabi, calma, tá tudo bem. Ó, aí eu comecei a citar fulano, seu amigo, ele faz isso também, ciclano. E eu fui mencionando pra ver se ela ficava tranquila. Eu estava tentando fazer com que ela entendesse que isso era normal, ao invés de ser o contrário. Eu tava tentando fazer com que... A gente tem a tendência de pensar, se todo mundo faz, tô tranquilo. Tô tranquilo. Mas, diante da Bíblia, da forma como a gente pensa, o porquê que a gente deve afastar disso, biblicamente falando, né? Tem algum respaldo bíblico para a gente fugir desse problema? Existe alguma coisa na Bíblia para falar a respeito disso? Vai que é normal mesmo. Então, tem um texto, tem vários, né, amigo? Mas tem um texto que eu gosto muito. 2, na verdade. Um que fala do porquê que não devemos ser viciados em nada, e outro que já começa a dar uma dica espiritual para nós irmos preenchendo essas carências, esses vazios, que serve também de gatilhos, né, para disparar o vício. O princípio 1 Coríntios 6,12, por exemplo, aqui Paulo está falando sobre a prostituição, e ele argumenta no capítulo 6 o seguinte, olha, agora que você aceitou a Jesus... lembre-se, o seu corpo é o templo do Espírito, então que ele não seja escravo, ali no verso 18, da impureza, da prostituição, aí fala da prostituição mesmo, o ato sexual em si, né, e tudo mais. Mas aí o verso 12 ele fala assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que ele fala? Até as coisas lícitas não devem dominar a nossa vida. Por quê? Porque o nosso livre-arbítrio ele é corrompido pelo pecado, mas nós temos algo dele ainda. Então Deus nos criou como seres livres. Então qualquer coisa, mesmo sendo lícita, ela não deve dominar a nossa vida. Dominou, interferiu no presente que Deus deu, chamado livre-arbítrio, aí já não é do plano de Deus. Agora imagine algo que é ilícito, como a prostituição, por exemplo, que aí já é uma outra coisa mais grave, né? Mas aí ela fala aqui, ó, ele fala em Romanos 13, 13 e 14, ele dá o conselho e já dá uma dica para nós irmos preenchendo esses vazios, numa das áreas que o BJ falou para nós agora aqui, ó. Ele diz assim, ó, Romanos 13, 13 e 14, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, né? Então, quando ele fala que impudicícia tem a ver com questões lascivas, né? Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas paixões. Então, veja, nada disponhais à carne no tocante às suas paixões. E como? Revista-se de Cristo. Vai enchendo, vai suprindo seus buracos emocionais, seus vazios existenciais com Cristo. Mas numa visão holística, né? Como o BJ bem falou aqui e nós comentamos. Neste processo, aqui eu já digo alguma coisa para o internauta, neste processo de você se revestir de Cristo, você vai ter quedas. Né? E eu uso muito o exemplo dos alcoólicos anônimos para avaliar a vitória sobre um vício. Uhum. Então, não é a ausência simplesmente da prática, especialmente se você está lutando no início, que vai determinar a sua vitória. Então, por exemplo, um alcoólatra, quando ele bebia todo dia, era uma coisa, mas se ele passou a beber só uma vez por semana? É uma vitória. Dali um tempo, ele faz esse trabalho, teve uma queda depois de um mês. Poxa, é uma vitória. Foi há 6 meses, é uma vitória. 1 ano, é uma vitória. Então, quando nós medimos a nossa vitória sobre um vício ou sobre a pornografia pela ausência, especialmente do sintoma no início, nós vamos nos desmotivarmos. Uhum. E não é assim. Deus, ele olha para você diferente. Ele não olha para você como, às vezes, um irmão da igreja legalista, né? Que não vive ao espírito da lei, mas só quer ver a letra. Sim. Deus sabe das tuas limitações, ele sabe do teu histórico familiar. Ele sabe, por exemplo, se o seu pai ou a sua mãe ou o seu avô teve problemas com promiscuidade. Não estou dizendo que isso vai determinar a sua vida, mas é herança hereditária. Sim, tendências. Né? Tendências, né, pastor? Então, Deus sabe. Então, meça a sua vitória. Você está assistindo esse programa agora aqui, esse podcast. Você vai chegar no momento, puxa vida, olha, levei 1 mês para ter uma queda, levei 2, levei 3. Valorize a vitória que você teve. Sim. Porque aí você vai imprimir valor em você. Talvez a tua mãe não tenha imprimido, o teu pai, o valor que você queria ter, mas você pode dizer assim, ó, parabéns,
Por exemplo, parabéns, Pedro, olha, você está há 1 mês sem pornografia. Parabéns, João, estou há 7 dias. Se parabenize, essas pequenas vitórias vão fortalecer a sua mente, a melhorar a sua autoestima, vai diminuindo o vazio existencial. Então, neste processo de vitória, pode ter quedas. Aí, o que tu vai fazer? 1 João 2,1, né? Se pecarmos, temos quem? Um advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo. Então, valoriza as pequenas vitórias, crê em Jesus, confia nele e não deixe que o diabo te oprima. Ah, não, já que eu não venci agora, eu não vou vencer nunca. Jamais. Você falou de Alcoólicos Anônimos, eles têm uma frase que é até bem conhecida, né? Um dia de cada vez. Porque se você olhar, bom, nunca mais isso vai acontecer. É muito grande, é muito grande. Desesperador para quem tem um vício. Agora, vamos tentar hoje? Só por hoje. Só por hoje. Só por hoje. Né? Amanhã é o novo hoje. E aí eu vou olhar para aquele pedacinho que eu tenho de novo, né? E assim eu vou construindo essa narrativa aí que você falou, né? E se enchendo, né? Você tava falando, Leandro, e eu pensando nesse copo, né? Às vezes a gente quer tirar o líquido, mas às vezes a gente não consegue pegar na mão, né? E é o que você falou, quanto mais a gente enche de algo, o líquido que estava ali dentro começa a sair. Realmente. Então não adianta, é igual o texto da Bíblia que diz, não, cuida, se tá vazio, o demônio vem e entra. Então, assim, você precisa se preencher de Deus, se preencher de bons relacionamentos, de bons amigos, bons relacionamentos sociais, se preencher de cuidado, como a gente já falou, com a saúde, se preencher de propósito, de senso de missão. Exato. Tudo isso que você vai colocando e vai tirando o espaço da pornografia, vai tirando o espaço da masturbação. E quando a gente vê, isso muitas vezes é um problema porque é tudo que a pessoa tem. Então, quando você começa a se preencher com outras coisas, isso vai ficando pequeno e aí fica mais fácil de vencer. Voltando num ponto que o Éder trouxe aqui, do processo de parece que é normal, né? Então aí a gente vai lidando de um jeito como se não fosse problemático, porque todo mundo faz. Eu lembro, BJ, eu não sei se foi antes ou depois do Janela Anônima que você fez esse testemunho que você deu aqui agora num post que você pôs no Twitter e também depois você colocou no Instagram. E aí veio uma enxurrada de gente naquele teu post agradecendo, porque eu acho que aquilo foi um start. Eles viram, pô, o BJ que eu sigo, ele já passou por essa dificuldade e ele conseguiu vencer essa dificuldade. Ou seja, não é normal, eu preciso cuidar, eu não vou levar isso como se fosse algo natural da vida. É sim, de fato, um problema, mas é possível a gente conseguir vencer também, né? Então, eu lembro que esse post deu uma motivada, assim, em algumas pessoas, né? Teve muitos comentários e muitos direct, muitas pessoas pedindo ajuda ou abrindo o coração. E aí eu acho a importância até da gente falar sobre esse assunto, sabe? Por ter falado, por ter conversado, isso suscitou em muitas pessoas compartilhar o testemunho, dizerem que já venceram, ou até mesmo pedirem ajuda, sabe? Daquele post ali, E inclusive daquele post vieram, se eu não me engano, a gente conseguiu ajudar e libertar 2 crianças que estavam em situações de abuso. Olha só. Que depois que a gente começou a falar daquilo, vieram, pediram ajuda e foram resgatadas. Uau. Então, um post, né? Então, eu acho que muitas vezes o esconder, o não falar, é uma das estratégias que o inimigo usa pra gente não libertar pessoas. Exatamente. Ó, vamos falar aqui de uns dados que o pessoal trouxe pra gente. Me ajuda aí. Eu já me assustei na primeira, mostrando que na pandemia esse conteúdo foi acessado e subiu em 600%. 600% de crescimento de acesso de pornografia somente no período da pandemia. Só para antes. Já parou pra pensar? A pandemia a gente tava o quê? Desestruturado emocionalmente. Tava com mais tempo, mas você vê um desequilíbrio em um lado, afeta o outro. Vai afetar o outro. 22 milhões de pessoas no Brasil assumem consumir pornografia, 69% são homens e 24% são mulheres. O universo da pornografia foi por muitos anos uma coisa muito do universo masculino. Foi você, BJ, que estava falando de um aumento do público feminino, né? Sim, aumentou o acesso em sites em 2023 comparado a 8 anos atrás, se eu não me engano, em 10%. Hoje, 36% do acesso a nível mundo é de mulheres. 10% dos meninos entre 12 e 13 anos se consideram... Veja, eles não estão dizendo a gente já acessou pornografia. Eles têm
de 12 a 13 anos e eles consideram que eles são dependentes de pornografia. 12 anos, né? Seríssimo. 13 anos. E tem uma consciência da dependência. Isso que eu achei louco nesse dado. Entende? Imagina o quanto não é realmente essa busca, né, por esse conteúdo. E aqui um dado também extremamente relevante, porque talvez até a nossa conversa está circulando muito no sentido de como faz mal pra gente, talvez fisicamente, talvez psicologicamente, mas uma coisa que a gente não falou claramente aqui nessa mesa é o quanto a pornografia e a masturbação, numa consequência, faz mal sexualmente, para a saúde sexual de um casal saudável, né? Tem um dado aqui, ó, que 56% dos divórcios, ao menos um dos cônjuges tinha interesse obsessivo em pornografia. Porque quando você acessa a pornografia, você está falando de uma prática sexual que não é uma coisa real, é uma coisa cinematográfica, né? Então, as mulheres não se comportam como aquelas do filme pornográfico na vida real, de um modo geral. Os homens não são aqueles que estão lá naquela coisa pornográfica. São corpos que não necessariamente estão dentro de uma normalidade que você vai encontrar por aí, né? Num filme pornográfico, uma ereção dura horas e não é assim que funciona. Cortes, né? Cortes e Que mais ninguém cortes, vê. exatamente. Então, cria-se um universo e isso vai habitando, né, a mente de quem consome e depois nunca vai conseguir ser reproduzido num ambiente saudável do sexo. E aumenta a insatisfação. Exatamente. Com certeza, com certeza. Eu aconselho muitos jovens casais, né? E nessa área sexual, um dos maiores desafios é esse. Se cria uma expectativa, especialmente quando você é solteiro, baseada na masturbação, na pornografia, chega no casamento, aquela expectativa não é suprida, e aí o casamento entra em crise. Uma vez eu fiz um estudo, quando eu estava me preparando, né, para me casar com a minha esposa, surgiu na minha mente, vou ler Cantares, né? E aí eu li o livro de Cantares, até escrevi um livro sobre esse assunto, mas o que eu percebi? Cantares tem tantas orientações sexuais. Vamos dizer aqui bem a linguagem, bem calientes, né? Que se o indivíduo se fixar em Cantares com seu cônjuge, ele vai perceber que a satisfação sexual ensinada na Bíblia, e sem frescura, tá? Cantares não fica ali... A linguagem de Cantares é direta. É clara. É claríssima. Falando até de uns assuntos que não vamos entrar aqui agora. Mas veja bem. Mas lê umas coisas aí pra gente, Leandro. Quer ver? Não. Quero. Eu tenho aqui, O adolescente abrindo ali. o adolescente, ó. Pais, cuidado com os filhos. Por exemplo... A produção já tá me olhando de canto de olho. Tá, O Wagner se controle. Então deixa... Cantares, por exemplo. Cantares apresenta diretamente eles atendendo às necessidades sexuais um do outro. Uhum. Pra você ter uma ideia, tem uma experiência que a Sunamita, ela tinha um fetiche, entre aspas, tá? Mas ela tinha um desejo. Explica quem é ela. Ela era a esposa, tá, de Salomão, aquela que realmente derrubou ele de joelhos. Em meio a tantas mulheres. Nessa época ele não estava tão longe de Deus, ele tinha umas 70. Por ali, mas depois, e olha que interessante, a Bíblia apresenta, né, o excesso de mulheres, em 1 Reis 11 ali, como a causa também da queda dele, né, porque Salomão, você vê claramente, ele está em busca de preencher algo, e ele teve 1000 mulheres, e ele não conseguiu preencher isso. Não conseguiu preencher isso. E aí você vê em Cantares, por exemplo, o casal tem o seguinte foco, ele foca em dar prazer para ela, e ela foca em dar prazer para ele. Tem um momento que ela fala de uma experiência dela, que ela falou o seguinte, olha, eu encontrei aquele a quem o meu coração ama, e eu o levei para a casa da minha mãe, para o quarto daquela que me concebeu. Você quer uma aventura sexual mais arriscada do que fazer sexo com o cônjuge na cama da tua mãe? Pois ela fez isso. Pesado. Pesadíssimo. E ela fala também que levou ele para irem pro mato, povoados, passar as noites. E uma coisa que um estudioso de Cantares falou, que eu coloquei no livro, na cultura hebraica, quem mais toma iniciativa no sexo é a mulher e não é o homem. Por que ele apresenta isso? É justamente para mostrar para a mulher o seguinte, filha, eu criei você com desejos sexuais, e não é porque o seu marido é homem e tem mais testosterona que você
que você não tenha que tomar iniciativa, que você não tenha que também que ter as suas necessidades atendidas. Então, minha filha, vai em frente. Né? Então, esse estudo de Cantares mostra o quê? Não estou dizendo que é a solução para o problema da pornografia, não é isso. Mas ajuda muito quando o marido quer satisfazer a sua esposa, o seu marido. Ó, vamos conversar. Como é que nós podemos falar a linguagem do amor do outro? O que você quer fazer? Lógico, tem os seus limites, né? Nós não somos atores pornográficos, nós não vamos praticar pornografia. Mas o que eu posso fazer para contribuir, para te ajudar? Porque eu atendi um caso recentemente que a mulher queria separar do marido porque ele era viciado em pornografia. Eu falei para ela, olha, você vai mudar, você vai trocar 6 por meia dúzia. Uns têm mais um vício, outros menos. Então, conversa com ele. Cria uma estratégia juntos, né? Então a Bíblia quer mostrar o que para nós? Satisfação plena, um do outro. Isso vai ajudar muito, porque a insatisfação no casamento, às vezes muitos casais até vão para pornografia ou para o adultério, não é nem porque ele é essencialmente um adúltero, ele pratica, mas é porque o casal, eu vi um cara uma vez na internet, o casal não tem coragem de falar o seguinte, olha, infelizmente nossa vida sexual tá uma porcaria. Nós temos que melhorar esse negócio. Então, às vezes, o medo de falar a verdade faz com que, bom, já que eu não estou conseguindo ter satisfação com o meu cônjuge, eu vou para outro caminho ali que é mais fácil e tal, fico mais... Mas não é o saudável. Então tem que ter diálogo. Estudar Cantares juntos. Sublinhar e seguir adiante. E às vezes é até um protesto também, né? Eu já vi casos onde a esposa não queria, aí o marido falou, então tá bom, você não vai me satisfazer, então eu vou resolver sozinho. Ou vice-versa. E aí começa aqueles jogos, tudo mais. Gente, tem que ser aberto, tem que abrir o jogo e tem que ser verdadeiro nisso, que aí você já é um remedinho, um antídoto contra o vício. Falando até a respeito disso, eu me lembro de casais que agem até de uma forma assim cômica, de a mulher se fechar para o homem e fazer esse joguinho. Um perigo. Eu tenho que... se você não fizer isso e aquilo, você não vai ter isso e aquilo. Hoje à noite não vai ter nada se você... E fica nessa barganha constante. A Bíblia fala alguma coisa a respeito disso também, né? Fala. Olha, Paulo, ele tem uma advertência... É ótimo ter o Leandro, né? Rapaz, eu tô gostando disso, eu quero fazer isso toda hora. Eu vou pedir pro Tito pra ficar fazendo... Eu não aguento, porque ele sabe tudo de cor. Aí ele abre a Bíblia assim, ó, e ele chega no negócio. Minha ideia era pra ver se lá não tinha corte também. Você tá vendo? Aqui não tem, gente. Eu acho que essa Bíblia deve ser especial. Tem algum robô, tem alguma coisa inteligência aí. artificial aqui dentro que... Não, mas olha, a gente num ambiente com vocês, com o conhecimento que vocês têm, aí você fica com a mente mais clara ainda. Olha. Sem aquela pressão do ao vivo, do Namira, sim. que aquela pressão é boa. Eu gosto dela, mas tem um momento que ela vai te atrapalhar. Sim. Agora aqui, tô com... Não, leve. 1 Coríntios 7, 3 e 4. Isso aqui 3 a 5. Isso aqui é uma advertência de Paulo para casais não ficar fazendo esse joguinho. Que isso aí é um joguinho que vai ajudar o diabo a entrar na vida deles. É só ele que ganha, né? Só ele que ganha. Ó, o marido conceda à sua esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Alguns vão achar no verso 4, nossa, que machismo. Não, vamos ler o verso todo, né? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. O que ele está dizendo? Tem momentos que a tua esposa vai estar com mais vontade de sexo que você. Você tem que atendê-la. Tem momentos que o teu esposo vai estar mais que você. Atenda-o. Se vocês se amam, passar aquele momento a sós com seu cônjuge, sabendo que você está dando prazer para ele, e você vai sentir também, é uma troca. E aí o verso 5, ó. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, às vezes uma enfermidade, e aqui dá um outro motivo, por algum tempo para vos dedicares à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então Paulo ele apresenta claramente esse assunto, é um pecado um cônjuge, o outro ficar fazendo joguinho, se você não me atender nisso eu não vou fazer sexo com você e vice-versa. Vai ter incontinência, a vontade. O homem, a gente costuma dizer, né? O homem especialmente ovula todo dia. Ele está produzindo espermatozoide todo dia. Um homem saudável, a cada 3 dias, ele já está subindo pela parede. Né? Então imagine, aí o que Paulo fala? Olha, se vocês ficarem nesse jogo de privação, o diabo vai colocar uma filisteia, um filisteu na tua vida, não tem jeito. É o processo natural de um mundo corrompido pelo pecado. Então,
Conversem, se resolvam, perdoem-se. Mas não fiquem nesse jogo. Uma vez, e olha uma coisa perigosíssima. Uma vez, quando eu trabalhava na escola bíblica há vários anos, né? Uma mulher estava muito chateada e triste. Porque meu marido ficou com a minha melhor amiga e não sei o quê, não sei o quê. E aí eu entrei um pouquinho mais no assunto. Diz uma coisa, mas como é que era a rotina de vocês? A gente tinha relação de vez em quando. Mas uma coisa, você falou em algum momento do desempenho do teu marido para tua mulher? Essa pergunta é clássica na hora do aconselhamento. Ela, falei, então, você entregou ouro para a bandida. Tipo assim, você não pode, resolva suas questões de intimidade com seu cônjuge, conversa com ele, e também não fica falando do desempenho. Seja bom ou seja mal do cônjuge, não fica falando para os outros. Você pode fazer uma propaganda enganosa ou uma propaganda verdadeira, vem um filisteu, uma filistéia e arrebenta com tudo. Então o casal tem que agir com maturidade. Né? E uma coisa que eu acho que acontece também de um gatilho aí entre o universo de um casal é que o mundo prega que o sexo é uma coisa muito fácil de acontecer, né? E nesse mundo que a gente está vivendo hoje, eu até estava vendo uma entrevista de uma mãe de adolescente falando, tem que entender a época, antigamente a gente precisava de um relacionamento, hoje é mais superficial essa geração, eles marcam um negócio lá no aplicativo, no Tinder. E aí, é assim, antigamente precisava, levava para um jantar, se encontrava, você não sabia no que ia dar. Hoje em dia, quando combina, já vai lá e já sabe o que vai acontecer. Eu fiquei meio chocado, não estou preparado para esse mundo do que ainda tem filhos pequenos, né? Mas o que eu acho que acontece no casamento é que a coisa já não é mais assim. Você tem responsabilidades conjuntas, você tem dias onde você tem que resolver coisas um pouco áridas. Chega um momento que você tem criança que te demanda muito tempo. Então, ter esse momento que vai ser o encontro da vontade do um com a vontade do outro, vencendo o cansaço e todas as coisas que a vida te apresenta, para que tenha ali, não, hoje vai rolar. É complexo. É complexo. E aí o que acontece muitas vezes com o homem, que tem isso, cada 3 dias produziu ali a sua quantidade de espermatozoides nova, precisa desse descarregamento. O homem, ele é um pouco mais desprovido do sentimento nessa coisa do desejo sexual, diferentemente da mulher. Uma forma de descarregar todo esse desejo muito facilmente é consumir um vídeo, fazer a masturbação e ele se resolveu. Prático, né? É prático. Só que isso só vai fazendo com que a coisa se distancie cada vez mais entre o casal, né? Muito comum isso. Isso é muito comum. Todos aqui, uma coisa que eu tô gostando nessa mesa aqui, não tem ninguém santinho com a auréola sobre a cabeça. Todo mundo aqui reconhece que é um pecador, mas é um pecador justificado e santificado pela graça de Cristo. Amém. Então o que nós queremos passar para as pessoas é exatamente isso. Você tem que reconhecer que tem um problema. Tá? Tem que reconhecer que tem um problema. Você reconheceu, aliviou a pressão, você vai buscar a solução. Né? E pensar o seguinte, bom, para alguns casais pode ter sido surpresa que nós estamos falando aqui, né? Mas não adianta, tem que conversar. O marido tem que ter a decisão de aprender, por exemplo, com cantares, como é que ele vai tratar a mulher ao marido, né? Porque aí, como o BJ falou, a coisa vai facilitar e muito. 1 Coríntios 7,9 apresenta, né? Como um preventivo. Não é uma solução definitiva para problema nenhum, mas um preventivo é a sexualidade saudável. Eu lembrei de um dado do Dr. Andrew Greeley, que às vezes nós pensamos, né? Nós homens, depois do pecado, em algum momento todo mundo teve inveja de Salomão. Né? Não adianta. 1000 mulheres, dinheiro, sabedoria, e tudo. Só que o que a gente percebe? Salomão ele teve, mas ele não preencheu o vazio dele. Porque tu vê ele escrevendo lá Eclesiastes, numa fase muito negativa da vida, depois de ter tido 1000 mulheres. Nitidamente depressivo, assim. Depressivo. Né? Aí o que o Dr. Andrew Greeley explicou, uma coisa interessante. Ele falou que num estudo, é um sociólogo, diz que os casais que oram de mãos dadas têm um êxtase sexual maior do que os casais que não oram de mãos dadas. Uma pesquisa sociológica revelou. Então o que isso nos mostra? Que o sexo tem também uma dimensão espiritual e um vínculo emocional. Legal. Tá, mas nós pensamos que todos nós pensamos, tem que ter mulher aqui, ali e tal, mas não vai resolver. Você tem que criar um vínculo emocional, afetivo, espiritual com uma pessoa, que você possa conversar, olha, querido, hoje eu tô precisando.
Ou ela, ó, querido, hoje eu tô precisando também. Esse é o propósito de Deus pro casamento. Se nós não tivermos este vínculo emocional, espiritual, esta amizade, a tendência nossa, seja homem ou mulher, é ir para pornografia mesmo, ou para adultério e por aí vai, né? Quando a gente pensa em relacionamento hoje em dia, entre a realidade e a atualidade da facilidade e praticidade de tudo, e a gente estava falando disso agora, quando a gente pensa no sexo apresentado pela pornografia, essa praticidade sempre acontece. Exatamente. Eu estalo meu dedo e já tá fazendo tudo que eu queria. É tudo muito prático, muito rápido. Se eu quero me satisfazer, eu tenho a possibilidade de ser muito prático. E isso está em tudo. Eu quero comer rápido, já chega alguma coisa. Eu quero... Tudo é muito prático, tudo é muito rápido. E quando a gente fala de sexualidade, entre duas pessoas, não é tão simples Não é tão assim. simples. E eu acho que essa talvez seja uma barreira para que as pessoas elas alimentem um relacionamento saudável e uma sexualidade saudável. Por quê? Tantas vezes a gente ouve de casais, ou talvez a gente... Peraí, não teve nada, a gente nem conversou, a gente nem se aproximou e você já está querendo isso ou aquilo. Não, exige várias áreas da nossa vida, de a gente suprir a necessidade do outro para que a gente consiga. E aí vem o ponto do joguinho que a gente falou ali. A tendência é a mulher se fechar, ou o homem, talvez, de você não fez isso, por causa daquilo você não vai ter o que você quer. Mas calma aí, ao invés de fazer isso, por que não trabalhar no que está faltando? Isso. Para que eu... Claro. Não, eu preciso da praticidade. Eu quero isso e a Bíblia falou que tem que ser assim, assim, assim. Aí a gente tem também o outro lado, né? A gente quer sempre essa praticidade, essa agilidade, tudo acontecendo muito rápido, mas sem depositar, sem investir tempo, enfim, e várias outras questões. E esse querer tudo instantaneamente nos impede de desfrutarmos do progresso, do processo da coisa. Então nós temos que sair desse imediatismo, E né? também faz parte do prazer, né? Não Faz é só parte do o fim, prazer. é o processo. É isso É. mesmo. aí. E é muito interessante isso que você falou do orar com as mãos dadas. De repente, alguém desavisado vai olhar e falar assim: ah, mas quer dizer que então Deus ouve melhor, porque deu a mão. Tal. Não é o ato em si, mas é a conexão, A conexão. que é gerada, né? É a conexão. O estudo sociológico mostra isso, a conexão. E isso vai criar na emoção essa conexão. É. E o sexo vai ser diferente se houve essa conexão emocional, essa conexão afetiva, né? Sim. Eu queria aproveitar o BJ também. Ih, Eu tenho um chefe de tecnologia, mídias e tudo mais. abre a sua Bíblia aí, BJ. A gente sabe que hoje em dia o acesso mais fácil para pornografia é o celular, como você mesmo mencionou, é a internet, isso tudo é muito fácil hoje em dia. E a gente tem uma sociedade que tudo gira em torno de internet. A gente trouxe também estatísticas nessa área de redes sociais, e uma delas aqui a respeito do TikTok, e a estatística mostrou que um grupo de pessoas, de jovens, chegaram a acumular mais de 16 horas de tempo de tela em um único dia. E em média, eles usam 2 horas aí por dia somente nesse aplicativo. Então, pensando nesse mundo tão conectado, as relações cada vez mais distanciadas, como que a gente consegue alcançar esse público que está lá dentro, que não conseguem se desligar dessa questão, mas é possível também utilizar isso como um meio de salvação, como é o que você tem feito no seu ministério? Como que a gente consegue alcançar esse público que está lá dentro, com estratégias talvez práticas também de vencer esse ponto que em um clique eu já estou lá dentro dessa plataforma? Como é que a gente consegue lidar com esse grupo que também é um grupo tão grande e que está lá dentro? Primeiro ponto é a gente assumir e reconhecer o problema, né? Hoje a gente vive numa sociedade altamente erotizada. Os algoritmos, eles vão fazer o máximo para você gastar tempo ali, e ele sabe que uma das maneiras que mais vai fazer a pessoa fixar é com conteúdo pornográfico. Se você olhar o algoritmo, automaticamente ele começa a mostrar. Quando o Instagram ele começou a mostrar o Reels, era batata, não importa se você tinha pesquisado ou não. Você abria a sua tela do explorar ali do Instagram, aparecia um Reels com algum conteúdo assim. Sabe? Então, o mundo ele joga esse jogo e a gente precisa entender isso. Eu vi um ator falando também que
contra a erotização nos filmes. Todo filme, ele tem uma estrutura por trás, ele segue uma estrutura de storytelling, e a maioria deles usa também a pornografia dentro do filme como um instrumento de te fixar ali dentro. E ele estava até protestando, dizendo que isso era apelação, era apelar, era contra a arte, porque você apela, você mexe com o negócio lá dentro. Então, primeiro ponto, a gente reconhecer que estamos em um mundo onde isso é fato, onde isso é uma das maiores armas utilizadas para nos prender nas plataformas. BJ, tá, e agora, sabendo disso, nunca mais vou usar uma plataforma, nunca mais... Não é isso. Cada caso é um caso. Se para você algo está fazendo mal e você não consegue exercer esse autocontrole, eu diria, abra mão, né? Como diz a Bíblia, é melhor entrar no céu ali cego do que... Mas, por outro lado, as ferramentas, elas também são um instrumento que depende de quem a utiliza. Então, por exemplo, um martelo, ele pode ser usado para consertar uma casa para alguém que está precisando ou para matar alguém. Então, às vezes, a gente demoniza as ferramentas, quando, na verdade, a ferramenta depende do uso. E eu acho que algo que nós, como cristãos, precisamos no dia de hoje é também nos posicionarmos e usarmos essas ferramentas para levar esperança, para levar bênção, para levar cura, para levar Jesus, para levar propósito, porque quanto mais a gente enche esse copinho da rede social com bom conteúdo, mais esse conteúdo ruim vai saindo e mais opções a gente tá dando para as pessoas. Então, eu até vejo como propósito de vida isso. Trazer, ensinar e ajudar as pessoas a povoarmos as redes sociais com conteúdo bom, conteúdo de esperança, conteúdo que abençoe, que cure, que transforme, para que a gente possa ajudar pessoas a saírem desses vícios que elas vivem também. Acho que deu um corte, hein? Deu certo? Eu tinha ensaiado essa fala aqui. E eu acho que ao invés de... vamos lá, né? A gente começou falando sobre como que a pessoa pode deixar. E a gente já deu algumas pinceladas aqui, né? Se encher mais de Jesus, se encher do espiritual, é uma coisa que o BJ trouxe. Leandro trouxe essa mesma explicação logo no começo. Aí uma outra coisa, não é só o espiritual, tem outras coisas que precisam estar junto, né? Então, você cuidar melhor do seu corpo vai fazer com que você tenha mais força para isso acontecer. Ellen White fala isso no Mente, Caráter e Personalidade, que não tem como ter domínio próprio sem atividade física. Então, o domínio próprio está intimamente ligado à atividade física. Deixa eu reativar minha matrícula na academia aqui. Mas mas é verdade. A área física está intimamente relacionada, porque você vai gastar energia, você vai melhorar a sua autoestima, você vai fortalecer. Quando você faz todo exercício, ele envolve uma superação, em menor ou maior grau. O corpo, ele não quer o esforço. Então, você ir para uma academia, você começar a correr, é um teste. O teu cérebro quer te livrar de fazer esforço, né? Ele quer te colocar numa situação de letargia, né? Mesmo. E aí, quando você vence isso, aquela tendência negativa que tem que fazer sentado, você está treinando e fortalecendo sua força de vontade para batalhas maiores. Então, a área física é uma outra área que eu destaco, a área social, como foi trazido aqui. Hoje em dia o mundo está isolando a gente. Você pede comida de casa, você trabalha de casa, faz tudo de casa, e inclusive as pessoas querem resolver isso também. Gente, a área social é muito importante. Ter um grupo social, ter um grupo de amigos, estar com pessoas, fazer parte de uma igreja, tudo isso vai te preenchendo nesse nível relacional e te fortalecendo com relacionamentos saudáveis e diminuindo a chance de você ir por relacionamentos não saudáveis como causa da masturbação, da pornografia. Um outro ponto que você mencionou a respeito do grupo com quem você convive, né? Esse social é muito importante. Muito importante. E a gente tem a tendência de pensar, não tem problema nenhum eu estar com fulano, ciclano, beltrano, mas a gente não percebe que com o fato de eu conviver com esse grupo, a minha forma de falar vai mudar. O conteúdo daquilo que eu vou estar dialogando o tempo todo com as pessoas, ele pode ser adulterado também. E eu me lembro de um outro ponto, e você mencionou, né? As plataformas, tanta coisa que a gente consome o tempo todo. Eu me lembro de uma citação que eu li hoje, no livro Mente, Caráter e Personalidade. A autora Ellen White diz: é lei tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nos transformamos. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar.
não tem como fugir desse Não ponto, tem. né? Sim. A gente sempre tende a achar que nós somos fortes para conviver com isso, ou com tais tipos de grupos, assistir tais conteúdos, e a gente vai continuar intactos à influência daquele conteúdo. Tem Isso é impossível. Vontade social. Essa é uma lei espiritual, e o pessoal usa muito corretamente, falando do modelamento, né? Eu modelo, eu me torno semelhante ao que eu contemplo. Interessante, isso aí é muito dito pela psicologia positiva, Claro. por coachings. Agora, a Bíblia apresenta esse princípio. No Salmo 115:8, falando da idolatria, tornem-se semelhantes a eles, aos ídolos, os que os fazem e quantos neles confiam. Então, por que Deus adverte aqui contra a idolatria? Porque eu vou me parecer com aquilo que eu contemplo. Eu vou me parecer com o Deus que eu adoro. Deus abominava a idolatria porque as pessoas se pareciam com aquelas divindades pagãs sanguinárias, malévolas, né? Então, eu tenho que contemplar coisas boas, o meu convívio, como o BJ falou, tem que ser saudável. 1 Coríntios 15:33, as más conversações corrompem os bons costumes. Tem um livro do doutor... aquele livro, Os Segredos da Mente Milionária, T. Harv Eker. Aham. Ele dá um dado muito interessante ali, que nós ganhamos a nossa média salarial de acordo com as 5 pessoas com quem mais nós convivemos. Então, a média salarial do indivíduo tem a ver com o das 5 pessoas com quem mais convive. Ou seja, esse é o Imagina poder. essa tendência, né? A tendência. Essa área da sexualidade. Ex- Como não é? É, Como então. não vai ser igual? Ou seja, o poder do modelamento Sim. de uma relação social saudável. Então, isso que o BJ falou é fundamental. Você tem que ter um grupo de apoio, né? Total. Total, pessoas confiáveis, que pensem como você, assim, não igual, né? Tem um foco como você, um direcionamento, e aí você vai se modelando, você vai se parecendo de acordo com essas pessoas que você contempla. Mas eu acho que essa coisa do social tem um engano muito grande, porque as pessoas acabam pensando que é no imediato. É assim, ó, eu não vou andar com o BJ, porque senão no outro dia eu tô igual o BJ. Não é isso, né? Então, conforme eu chego perto, ele faz isso, eu não. Mas daqui a pouco, olha, ele faz isso e ele tá bem. E isso vai acontecendo gradativamente, até você achar que aquela atitude, aqueles princípios, aquele jeito que as pessoas estão vivendo é normal, você vai normalizando e daqui a pouco você está fazendo igual. Então, o ato de você ser diferente até o ato de você fazer igual não é de uma hora para outra. Você vai se acostumando com aquilo e quando você vê, você já está ali. Já tá ali. Você vê a estratégia midiática quando eles querem apresentar algum novo conceito. Esse conceito não vem para a sociedade naquele... É que eu não tô querendo dar um exemplo aqui para não ser chacoalhado aí nos comentários do YouTube. Mas, por exemplo, eles apresentam de leve, de um jeito engraçado. Aí numa próxima produção, já aquele personagem é mais... Você se encanta mais pela história de vida dele. E daqui a pouco você tá achando normal a prática que tá acontecendo ali, Pode entendeu? ser um ladrão, pode ser... Qualquer praticar o que coisa. for. É. Tá tudo bem. Você torce, eu acho que eu posso dizer tranquilamente. Quem é que já não se pegou assistindo a uma produção onde você tá vendo uma traição acontecendo e você torce para que o adultério siga em frente e não o casamento? Porque a produção te levou, foi construída, a narrativa foi construída De um jeito que você se encanta com o casal ali, entendeu? Sim. Então, é esse o processo. Então, a gente tem que tomar... O social é extremamente importante, porque fomos criados, né, para esse social, mas também essas escolhas de quem é que vai estar do nosso lado é fundamental. fundamental. E esse social, eu destaco aqui, faço até um apelo para quem assiste a gente, para a gente criar mais ambientes seguros. Quando a gente terminou essa NT Play Week, que a gente falou sobre isso, a gente começou alguns grupos de Zoom, onde a gente conversava sobre isso, onde a gente trazia, estudava junto, se fortalecia junto. E o grupo, gente, o relacionamento, ele é um dos instrumentos que Deus usa para nos curar. Muito. E muitas vezes a gente esconde esse pecado, esconde essas coisas. Não vamos falar, todo mundo finge que não tem nada e tá tudo bem. Só que isso é uma das artimanhas que o inimigo usa, porque a gente coloca o pecado no pedestal. Exatamente. Então o primeiro ponto é a gente assumir o problema. Você não precisa sair por aí falando para todo mundo, mas você pode buscar alguém, encontrar alguém, um grupo de apoio ou alguém de confiança para você abrir o coração, para você ser sincero, ser verdadeiro. Isso vai fortalecer muito você nessa batalha. E
as pequenas coisas, elas importam, como você falou, Wagner. Aquele grupo de WhatsApp lá, onde um colega fica mandando vídeo. Às vezes aquele colega que simplesmente a fala dele é pejorativa. PJ, isso não é pornográfico, não é, mas vai trabalhando na sua mente, Sim. tornando aquilo normal. Aciona gatilho. Aciona gatilhos. Então, assim, cuide dos pequenos detalhes. Ninguém cai de uma hora para outra. São pequenos passos que a gente vai dando e a gente precisa ter atenção com eles. Um ambiente seguro, pegando um gancho que o BJ falou que foi muito bom para mim resolver as minhas questões emocionais, foi o consultório psicoterapia. Nós temos que parar com esse medo de falar com o psicólogo sobre o que nós temos. Sim. Especialmente alguns pensam assim, alguns cristãos sinceros, né? Nossa, mas o que o psicólogo vai pensar De mim como cristão. de mim como cristão? Ele não vai pensar nada. Ele está acostumado. Já ouviu coisa pior? Já viu coisa pior do que aquilo? Então você tem que parar com isso. Se você quiser continuar construindo uma imagem do que você, na verdade, não é, isso só vai prejudicar o teu crescimento como pessoa, como cristão. Então, um ambiente seguro com amigos, como o BJ falou, um bom terapeuta cristão que te entenda, que te ajude, que mostre para você, não que ele aprove o seu erro, mas que ele mostre certos gatilhos que podem ajudar a você melhorar isso. Um ambiente seguro, de amor, de compreensão. Isso faz um diferencial tremendo. Eu não estaria hoje, como estou bem, das minhas mazelas psíquicas se não fosse terapia. Então tem que ter... invista em terapia. Eu não digo nem trate-se, é um investimento, na verdade, que você vai fazer. E essa coisa de a gente não querer mostrar essa verdadeira face aí para um profissional, né? A gente tem uma coisa no universo cristão, e aí eu acho que isso é um grande problema para isso que a gente está falando da pornografia. A gente vive muito de uma aparência. Então, se a pornografia deixasse uma marca na gente e todo mundo visse, ele consome pornografia, o vício estaria muito mais diminuído. Mas a gente vive de uma aparência que esconde uma tremenda carência que a gente tem de Deus. Mas a gente não faz essa busca, porque a gente está vivendo dessa aparência que é o que importa. Quando, na verdade, é uma grande máscara para uma ausência de Deus que estaria completando esse copo aí e nos ajudando a livrar desse vazio que até Salomão viveu e com tudo que teve não conseguiu suprir. Sim. Vocês estão... todo mundo trouxe livro. Eu acho que esse é um outro ponto também, né? Consumir coisas que são produtivas, que nos ajude a melhorar, que nos ajude a consumir um conteúdo que vai ajudar a nossa mente, não o contrário, né? Vamos fazer a sessão vitrine aqui? O que vocês trouxeram? Deixa eu só fazer uma recomendação de livro muito boa para quem está assistindo a gente. A Batalha de Todo Adolescente. É um livro muito bom sobre esse assunto. Infelizmente, a tradução do título não foi muito boa, então parece que é um negócio só para adolescente, mas não. É para o jovem no geral. E esse autor, ele tem a Batalha de Todo Adolescente, a Batalha de Todo Homem, a Batalha de Toda Mulher. Excelente. Então, você que procura um bom material nessa área, eu recomendo esse também. E fazendo aqui o momento merchan, recomendo também os meus livros aqui. Eu tenho um livro sobre propósito, que eu acho que um dos pontos que mais pega pra gente ir por esses atalhos é a gente não entender o nosso propósito e não se envolver na missão, né? Quando a gente não está envolvido no trabalho, a gente dá trabalho, Então, eu acho que é essencial a gente entender isso e escrever um pouco sobre isso também, sobre comunhão com Deus nesse segundo livro aqui. Muito bom. E você tem um livro sobre sexualidade também, né? Eu tenho um livro que eu escrevi, esse que foi publicado pela editora God Books, mas eu também disponibilizo esse livro num site meu. É Sexo Espetacular, Princípios Bíblicos para quem não se contenta com uma vida íntima sem graça. É proibido para menores de 18 anos. Esse aqui é para menores. É para casais, né? Então são princípios do livro de Cantares. Legal. Então dicas, o que Cantares diz para o homem satisfazer a sua mulher sexualmente, o que Cantares diz para a mulher deixar o marido ali de joelhos mesmo, sem frescura. É um livro, se é um cristão que tem frescurite, não leia o livro. Não é para esse tipo de cristão, tá? Vamos dar uma olhada no índice. Então dá uma olhada no índice. E tem um capítulo que é o 6, que eu trato ali das questões de compulsão sexual, em que eu coloco alguns dados que vão ajudar também a pessoa a lidar com o aspecto da pornografia. Legal. Tá? Não é um capítulo focado nisso, né? Mas ele... Então tem muita coisa aí. Cantares é um manual de sexualidade, né? Pois é, você tá falando tanto de Cantares, eu acho que os casais têm que ler Cantares juntos, tem, né? Tem. Eu então, sugiro como estudar, né? Porque tem Sim, muita coisa ali por trás. Tem muita coisa.
coisa espetacular. Até uma dúvida que muitos se perguntam, né? Eu não vou entrar nesse ponto em detalhes. Pode isso ou não pode no casamento? Cantares fala. Por exemplo, de carícias orais entre o casal. Eles faziam. Agora, se um casal não quer fazer, isso não é proibido. Cada casal é que vai decidir por si mesmo. Time italiano não se mexe, né? Então, é feliz com ou sem, não interessa. Agora, que Cantares fala? Fala. Então, é um livro que apresenta a sexualidade de uma forma descontraída entre o casal, muito amiga, um doando-se para o outro, né? Então, eu abordei isso neste livro aí. Se alguém tiver interesse, leandroquadros.com.br/sexo-espetacular. Ali o site pode conhecer esse material aí. Mas não é pra quem tem frescurite. Eu tive interesse, que até saí do podcast e tô aqui no livro agora. Eu já tô abrindo meu celular aqui. Não, depois vou dar um de presente pra cada um de vocês. Olha aí. Prazeraço. Rapaz, mas esse... Só que é igual a plateia da Oprah, todo mundo ganha. Não, mas com um título desse, rapaz, chama atenção. Não quer. Quem não quer um sexo espetacular? Mas é aquele livro que você anda meio escondido, assim, né? Você vai almoçar, você vira... Opa! Isso é pra ler em casa com a esposa. Eu também, quando estava num lugar também, eu já virei pra baixo a capa, né? Porque, né? Não dá problema aí. Parece um livro de cozinha. Eu ia falar, é um livro vegano, tá? Tem 2 vegetais aqui, ó. Então é isso. Quem diria um gaúcho trazendo um livro aí de veganismo? Tu viu? Que aberração. Gente, talvez aqui pra gente caminhar pro fim, né? Desse assunto tão rico que a gente tratou aqui. O que faltou, de repente, a gente dizer pra alguém que tá vivendo, de repente, essa angústia, né? Entende que o casamento não vai bem, ou entende que poderia estar indo para outros lugares. A gente não falou muito, mas a gente falou, a pornografia está muito ligada à masturbação. E falando até de compulsão, né, um dos teus capítulos aqui, muitas pessoas têm a vida prejudicada por N compulsões, e essa é uma delas. Então, se prejudica no trabalho, se prejudica nos estudos. Tem um dado aqui... mostrando que a utilização de contato com esses filmes pornográficos, essas produções pornográficas, fazem com que a mente volte a uma condição muito próxima da infantil. Então, existe uma perda do poder de... regressão, né? De pensamento e de raciocínio lógico e toda essa estrutura. Então, talvez alguém chegou até aqui nesse podcast procurando por um conteúdo e tudo mais e está se interessando por esse assunto e querendo se libertar, né? O que talvez tenha faltado aqui a gente dizer, antes da gente ir, para ajudar quem está acompanhando a gente e quer se livrar da pornografia, da masturbação e toda essa situação problemática com a sexualidade. Eu quero deixar um conselho que a gente não falou claramente, que é fuja da culpa. Por que fuja da culpa, né? A gente se torna viciado em culpa. Uhum. E geralmente quando a gente erra, a gente... batata, você faz o erro, aí você fez... Aí vem aquela culpa. Aí você, poxa, como eu não presto. E realmente eu não valho nada. E aí você vai se abaixando. O inimigo te joga lá embaixo. E é muito curioso, né? Antes da tentação, ele vai lá, faz. Aí você fez, aí... olha como você fez. Você não presta. De novo, cara. E te joga lá embaixo. Quando a gente abraça essa culpa, ela leva a gente ao pecado novamente. Porque você fala... Já que eu não presto mesmo, eu vou lá fazer de novo. Já que eu tô no... Então o que eu diria pra quem tá assistindo a gente? Fuja da culpa, fuja do ciclo vicioso da culpa e caia no ciclo da graça. Vacilou, errou, não é passar a mão na cabeça. Errei, vacilei, mas em vez de ficar me martirizando, eu vou pra Jesus. Jesus, aqui tô eu, errei, pisei na bola, me perdoe, me restaure e aprofunde a sua graça, que a sua graça que já me alcançou, me alcance de novo aqui e me fortaleça. Não quer dizer que eu nunca mais vá errar, mas quando a gente erra, não caia na tentação de se culpar e entrar nesse ciclo vicioso. Errou? Corre para a graça, corre para Jesus, se arrepende, confessa. BJ, mas 10ª vez, 1000ª vez, não tem mais jeito para mim. Tem jeito para você. Volta para a graça e a graça vai te fortalecendo e cada vez mais ela vai te dando essa clareza e essa força para você fugir desse ciclo do pecado, da culpa e da transgressão que muitos se veem aprisionados nessa área. Então, queria deixar esse último recado aí pro pessoal. Excelente, BJ, muito bom. Porque até a pessoa vai se culpando, vai entrando num nível de ansiedade, Sim. né? Que vai só realmente afundando cada Só vez mais. leva para fazer. Aumenta a pressão e aumenta a queda. Exatamente. Eu já conversei com alguns moradores de rua. A minha comunidade
sempre a gente ia lidar com essa turma e algumas vezes conversando, era justamente essa uma das questões que fazia os levar a morar na rua. Olha o extremo que as pessoas chegavam, de escolher porque elas entendiam, não, pra mim não tem jeito. Não mereço. Eu prefiro ficar aqui do que a minha família lidar com uma pessoa pecadora, ruim como eu sou. Então, os níveis que o diabo vai tentar nos levar é de realmente nos destruir, nos colocar no pó, morar numa rua, se for necessário, por causa de um problema da culpa, realmente. Temos a tendência de confundirmos a culpa boa com a culpa ruim. Isso aqui que o BJ falou foi fundamental o que vocês falaram. Nós vemos uma cultura que às vezes achamos que nós somos perdoados por causa da nossa penitência. Né? Ah, não, eu mereço, eu tenho que pagar. Mas não tem nada a ver com a doutrina da justificação pela fé. Segundo ponto, Paulo faz uma diferença entre a boa tristeza e a má tristeza. 2 Coríntios 7, 9 e 10. Ó. Agora me alegro não porque fosses contristados, mas porque fosses contristados para arrependimento. Pois fosses contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofreis. Ou seja, a tristeza segundo Deus produz arrependimento e não traz dano. Não vai trazer dano emocional para mim. Agora, olha a tristeza do mundo, olha a culpa errada da qual temos que fugir. Verso 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Uau. Então você não pode cair nessa artimanha do diabo de deixar que a tristeza ruim tome conta de você. Como o BJ falou, fuja dessa... Repete o texto pra É, gente. eu 2 Coríntios capítulo 7, versos 9 e 10. Olha a diferença. A tristeza segundo Deus traz salvação e não traz pesar. Então, se essa culpa te traz pesar, ela não vem de Deus. Sim. Ela não vem do Espírito Santo. Ela vem de uma mente doente, Satanás e uma série de crenças limitantes. Aquilo que o BJ falou de Aqui. o inimigo que te Exato. apoiou antes do pecado, depois te condena. Na né? hora, se nós aprendermos a diferenciar a boa culpa da culpa ruim, vamos resolver aí muitos problemas da nossa vida como pecadores. E a dica final que eu dou é uma dica que eu aprendi em terapia, mas a Bíblia já ensinava há mais de 3.000 anos. Salmo 42:5, Davi falava, ele usava o diálogo com eu. Ele falou assim, ó, por que estás abatido, ó minha alma? Ele está falando para ele mesmo. É. Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então, dialogue com você mesmo, imprima valores. Tem uma criança interna agarrada na sua perna até hoje. E ela está buscando afeto, e ela está buscando aceitação, está buscando autoestima. Conforte essa criança interna, que é você mesmo, pelo diálogo interno. Fale para você mesmo que você é perdoado pela graça. Fale para você mesmo que outras pessoas venceram o hábito, você também pode. Creia que Deus é maior que os seus pecados. E comece a praticar esse diálogo interno, imprimindo valores dentro de você. Vai diminuir a intensidade do vício, a pressão, e você vai encontrar mais satisfação na sua vida. Excelente. Eu gosto esse hábito me ajuda muito, Leandro. E eu brinco com a minha mente assim, que quando a minha mente tá nesse turbilhão, eu dou um passo pra trás dela, assim. Muito bom isso. E aí eu dou um passo pra trás e observo a mim mesmo, sabe? Uhum. Meu, tipo, o que você tá... Porque às vezes tá na loucura, eu dou um passo pra trás. Cara, calma aí, deixa eu me analisar aqui. O que eu tô pensando? Deixa eu dar um... Isso é sabedoria. Sim. Pensei que só eu Isso tinha... já me livrou de tinha cada isso. uma, viu? Que... Não, eu pensei que só eu tinha isso e que eu era meio louco. Não. Porque eu acho que foi hoje ou ontem. Eu tava vindo no estacionamento aqui, de um prédio pro outro no Novo Tempo, e eu assim... Wagner, mas que isso? Não sei o que, tal. Eu falei, gente, eu tô muito louco. É dezembro, deve ser isso. Aprendi isso em terapia e depois a minha surpresa, Davi já praticava isso. Já. Faz bem. Livro inspirado mesmo, né? Muito bom, gente. Olha, tem presentes aqui do Hope Hour. Deixa eu já dar o presentinho pra Uau. vocês. Muito obrigado. Primeira vez de todo mundo aqui, inclusive, né? Porque a sua primeira vez não valeu. E eu estiquei minha mãozinha pra brincar, né? Eu também. Mas não é que Claro. veio, rapaz. Eu sou muito chique. Obrigado. Aqui todo mundo ganha, menos eu, porque eu já ganhei o meu. Ah, Né, produção? Você ganhasse toda semana. Aí eu já tava fazendo uma coleção. Que chique. É isso, tem caderninho pra Gostei. vocês fazerem Lanchinho. anotações. Tem lanchinho saudável, tem muita lanchinho, coisa. Muito obrigado tem pelo carinho. tudo. Obrigado. Mas, gente, muito obrigado mesmo por terem vindo. Foi uma conversa muito produtiva. Eu gostei muito. Já não imaginava que seria diferente com o elenco que me foi dado, mas foi muito bom. Valeu mesmo. Bom mesmo. Obrigado, Obrigado, Leandro. uma honra muito estar com obrigado. vocês Volte todos mais vezes, por favor. Vai ser um prazer. PJ, você tá em casa, por favor, volte mais vezes também. Valeu. Foi muito bom.
Só são 25 horas de viagem. isso, né? Por favor. Rapidinho, o PJ vem e vai. A gente, infelizmente, não tem um orçamento pra isso. Mas se estiver passando por aqui, Olha aí. já que tá pé. Só chegar aqui no nosso estúdio de vidro e entrar, viu? Combinado, À vontade. combinado. Muito obrigado. Muito Amigo, bom. foi ótimo, viu? Dividir essa Opa. apresentação com você. Você vai me deixar voltar mais uma vez? Claro, por Olha favor. aí, já garanti, já está gravado. Foi Assim muito como legal. eu espero o convite pra cantar com os Arautos do Rei, não vai dar. Então, eu acho que eu não vou voltar aqui mais, pessoal. Foi um prazer estar Não, aqui. você fez bem, você volta. Eu não preciso ir lá pra fazer mal, né? Obrigado, Vamos melhor ficar assim. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora, com o nosso Hope Hour aqui. A gente volta semana que vem com mais um programa. Até lá. Tchau, tchau.